pensando hoje de manhã no caminho para cá? A gente optou pela solução de facilidade, né? Olha o trabalho que dá para ter uma escola de lixo zero. Olha o trabalho que dá você separar o seu resíduo, limpar, direcionar adequadamente. Aí eu peguei isso aqui. Olha o trabalho que dá eu que não quero jogar fora plástico. Dá um trabalho de cão fazer isso aqui. E depois ainda tem que arrumar utilidade para ele. Então a Aduba surgiu depois que assisti uma palestra de um moço da Califórnia que lançou um projeto chamado Laboratório das Coisas Impossíveis, o I entre parênteses. Então o que é problema que todo mundo diz que é impossível, ele vai lá e resolve. A gente tem um problema impossível para resolver como humanidade. A gente não consegue, num evento desses, com pessoas tão bacanas como vocês, separar resíduo adequadamente. E ontem eu ouvi aqui uma fala que me incomodou tremendamente, que eu fiquei com aquilo martelando, que é, pô, mas toda hora o pessoal está colocando errado ali nos recipientes e tal, porque a gente toda hora está produzindo lixo. Esse é o problema. É exatamente esse o problema. Então, antes de passar aí a palavra para a Letícia, eu só queria dizer que eu sou originalmente economista da saúde. Então, o que me trouxe para esse projeto da Aduba foi uma preocupação com saúde. Com a coisa do descascar é complicado, e muitas vezes a casca você poderia estar comendo, e abrir um pacote é muito fácil. Então a gente vive epidemias, aqui e no mundo inteiro, cada vez mais gritantes de obesidade, hipertensão e diabetes. Cada vez mais em crianças. Eu não sabia que criança podia ter essas coisas. Obesidade sim, diabetes e hipertensão eu não sabia. Pois é, cada vez mais as crianças estão sendo vítimas de diabetes e hipertensão neste país. Só para dar um exemplo, para concluir e passar para a Letícia, lá em Duas Barras a gente está implantando aí o piloto desse modelo que a gente está tentando. Eu sou economista, né? Então a Aduba é pesquisa, é extensão, é ensino, educação ambiental. Então, só para exemplificar, eu frequento Duas Barras desde criança. Eu nunca tinha visto uma feira livre lá. Farmácia tem 7 rentáveis. Além do farmácia popular. Além da prefeitura dar outros medicamentos que não estão no Programa Federal de Farmácia Popular. É isso. A gente não sabe comer. E a gente é a única espécie que produz esse negócio chamado lixo. E um outro chamado esgoto. Porque é muito simples, você dá descarga e vai embora. Você dá um nó no saco, bota na porta e vai embora. Então fazer essas coisas, galera, ter composteira, é muito difícil. É muito complicado. Mas a gente tem que fazer. E tem que dar exemplo, tem que multiplicar, essa coisa tem que ganhar escala, tudo vai. Então, que bom, né? Retomando, ver a apresentação da rádio, ver a complicação que é. Mas dá para fazer. E dá para envolver. E dá para virar educação ambiental. E dá para propagar. E esse aluno vai para casa e vai conversar com os pais. E a casa dele, quem sabe, vai virar lixo zero. E o município, quem sabe, o bairro, quem sabe. E por aí vai. Então a gente precisa fazer. Não tem de outro jeito. Vamos lá. Obrigado. Fica à vontade, Letícia. Letícia, obrigado do Sustentarp, que tem uma iniciativa fantástica também. Vai contar para a gente agora. Bom dia a todos, eu me chamo Letícia, eu sou executiva de Cultura e Sustentabilidade do Espaço ARP. A ARP ela tem mais de 111 anos, né? Então, para eu não explicar, né, porque a gente não tem muito tempo, então eu trouxe um vídeo curtinho aí para passar para vocês, para falar um pouco do espaço como um todo. Ideias novas e transformadoras fazem parte da história desse espaço, conhecido como ARP. Há 111 anos, fomos pioneiros na indústria friburguense, iniciando uma trajetória importantíssima no desenvolvimento da cidade. Não paramos no tempo. As transformações do mercado trouxeram novas possibilidades e aqui estamos, celebrando essa nova etapa, abrindo as portas da ARP para todas as pessoas. Está na nossa história preocupação com o bem-estar de todos que estão conosco e não poderia ser diferente agora. É para toda a família, dá pra gente almoçar, as crianças se divertir, tem espaço agora para os pets também. A gente está adorando, meu filho está amando. Então, assim, é um legado muito grande de empreendedorismo que a ARP traz, porque ela tem essa ligação com a história da cidade, né? Mas a gente entende que o conceito de empreendedorismo, ele está totalmente ligado com a sustentabilidade, porque se os recursos são finitos,
Se a gente, quando empreender, não tomar cuidado com o uso desses recursos, a empresa vai falir, né? Então é básico. E a gente entende também que a cultura é a forma de mudar isso, os hábitos, né? A cultura. Então, tem um ano que a empresa formalizou essa área, que é cultura e sustentabilidade, e os pilares dessa área são história e cultura locais, né? Puxar das raízes e de toda essa cultura, de como fazer com que as pessoas, né, não fiquem desapegadas de tudo e como está o mundo de hoje, né? Tudo muito fácil, muito simples, muito sem, às vezes, trazer essa história, né? A gente continua com o legado de empreendedorismo, mas focando bastante nessa coisa do empreendedorismo social, dos negócios de impacto social, apoiando essa área. E a gente também tem um dos pilares que é a cultura sustentável, que é focar, como lá hoje é um espaço multiuso, passa um público muito grande, a gente entende que a gente precisa acessar esse público mudando a cultura, não só colocando uma coleta seletiva lá e deixando com que as pessoas, né, tenham que fazer sem a gente estar apoiando. Então, falando mais dessa última parte da cultura sustentável, há um ano atrás, em parceria com a UERJ, a gente começou fazendo o diagnóstico do nosso pequeno mundinho lá, né, que é um pequeno mundo, são 44 mil metros quadrados de área construída, então é bem grande o espaço, no diagnóstico participaram 121 empresas, hoje já são mais de 150 empresas, e pelo diagnóstico, que a gente sempre gosta de passar essa informação, de que a geração lá é de 13 mil litros dia, sendo que 60% desse podem ser recicláveis dos resíduos. E a estimativa do potencial de monetização disso é de mais de R$25 mil por mês. Então, a gente sempre fala essa informação para mostrar que resíduo é dinheiro, né? Então, que as pessoas estão jogando lixo, estão jogando dinheiro fora, estão rasgando dinheiro. Quando a gente falava que doido não rasga dinheiro, né? Então, o mundo realmente está doido, porque cada vez a gente rasga mais dinheiro, né? E também fizemos um ciclo de palestras para colaboradores e para os locatários, que são os nossos públicos diretos ali, para começar engajando eles, como o Felipe da Montal falou, né, começando de dentro. Obviamente a gente ainda tem um trabalho muito grande, tem muitas obras lá, então a gente tem um trabalho grande interno também, mas a gente tem esse público de mais de 3 mil pessoas ao dia, então a gente tem o público interno, tem o público dos locatários e tem esse público de passantes. E aí a gente botou essa foto aí, que a gente fez exatamente uma oficina com crianças, assim que a gente lançou o programa da mudança que você quer ver no mundo, para a gente falar, vamos começar e vamos botar em prática para o grande público, para a gente, do jeito que for, mas vamos começar. Era assim, a mensagem que a gente queria passar para todo mundo, né? Que a gente não vai começar sendo perfeito, mas a gente vai começar e quer que todo mundo comece com a gente. Na etapa seguinte, que na verdade começou meio junto, né? Porque a gente não queria também fazer um diagnóstico num espaço tão grande e aí não ter infraestrutura, então a gente já começou fazendo junto, mas era oferecer a infraestrutura, que muitas pessoas, alguém também falou aqui, né, que às vezes a pessoa quer fazer, mas não sabe como fazer, não sabe onde fazer, então esse ciclo perverso de que não faço porque não sei onde fazer, então não faço, e fica naquela que não sai do caminho. Então a gente queria ter toda essa infraestrutura para oferecer para os nossos locatários, para ser um espaço que a pessoa que fosse alocar pudesse ter esse descarte, mas também para esse público. Então, essa é uma parte maior do investimento, foram investidos aí mais de R$40 mil nessa parte, inclusive com ecoguimbas também, que como vocês podem ver aí, foram feitas com tubos de PVC utilizados na obra, até para causar um impacto visual também. A gente concluiu que depois que instalou eles, as pessoas passaram a jogar melhor as guimbas dentro da ecoguimba do que no chão. Antes, quando eram simples, as pessoas tacavam em qualquer lugar. Então, a gente já teve esse retorno. O que eu digo que culminou na nossa infraestrutura é que a gente conseguiu fazer um espaço dentro do empreendimento, que é o coração do empreendimento, porque o empreendimento é muito grande e são prédios de fabricação alemã. Então, né, vocês imaginam, é bem robusto.
A gente conseguiu fazer um coração lá dentro que tem grama, que tem horta, tem composteira, tem um espaço kids de livre brincar. Então a ideia é que esse espaço ele concretize o que também muita gente falou aqui, que a pessoa precisa visualizar para a gente não ficar muito no discurso e não ver a prática. Então a gente queria ter isso, assim, um lugar que a pessoa chegasse e falasse: nossa, ser sustentável é legal, sabe? Então, assim, é o que a gente está lutando lá dentro, é que a pessoa olhe para aquilo e fale: nossa, é isso que eu quero ser, e aí leve isso para casa com esse sonho, assim. E aí eu trouxe também um videozinho para mostrar um pouco desse nosso espaço. Que nos outros lugares a gente não acha. Tipo que nós no chão, a borboleta e todos os outros brinquedos. Uma experiência excelente para a família, para a criança, para a família toda. Então, assim, a gente tinha um espaço, né? Agora, a equipe lá sou eu. Então, eu tô longe de saber tudo, né? Vocês viram aqui que a gente vem num lugar que é específico para falar sobre isso. Imagino que a maioria de vocês já tem algum conhecimento e a gente tem muitas dúvidas, né? Então, assim, não é fácil ser sustentável. Então, a nossa meta lá é unir todos esses projetos, essas iniciativas, esses parceiros bacanas que a gente já tem aqui na nossa cidade e fora daqui também, enfim, em todos os lugares, e que a gente possa trazer isso para o grande público. Porque o que as pessoas falam às vezes, alguém estava falando aqui, eu estava lembrando disso. Até a própria professora Ana falou aqui que as pessoas às vezes não têm o conhecimento e acabam comprando tal, porque é difícil ter esse conhecimento, não é fácil. Então, se a gente puder facilitar esse conhecimento, né, se a pessoa puder chegar e falar assim: poxa, eu vou lá no Espaço ARP e eu sei que lá eu vou levar meus resíduos e eles vão dar boa destinação. Eu sei que eles vão ter lá projetos bacanas que eu posso confiar, porque dá trabalho pesquisar. E uma das coisas até que eu botei ali, que é a divulgação das ações, né? Que eu acho que é muito importante a gente fazer a divulgação das ações, até para chegar nesse grande público. Mas hoje em dia a gente tem um grande problema de greenwashing, e as empresas falam sem fazer. Então isso também confunde mais ainda as pessoas, porque às vezes você busca na internet e aí parece que estão fazendo, e aí depois você acha: pô, não é bem assim. Então hoje até as meninas mais cedo falaram da Renner e da C&A, e eu ficava assim: será que eles vão descartar direito? Porque você já começa a duvidar de tudo, né? Esse mundo da internet, a gente tem muita informação, mas também duvida de muita coisa. Então a nossa ideia lá é ser tipo um ponto seguro. Então a gente tá, vários das palestrantes aqui e de pessoas que estão aqui são parceiros nossos lá, são grandes parceiros. Então, como parceiros estratégicos, a gente faz consultoria técnica, gestão e logística, que são a OrganoKids, a Lascpol da UERJ, né, da professora Ana, e a própria EBMA, que a gente conseguiu que eles fizessem a coleta seletiva lá no espaço, como vocês falaram aqui também, correram atrás aqui para Lumiar, para que eles voltassem a fazer uma obrigação em contrato. Então, a gente tem que correr atrás do poder público. E aí a gente faz diversas parcerias para coletas e reuso de materiais. Então, a gente tem lá banners usados para ecomodas, o vidro que a gente agora conseguiu a parceria com a Lumiarina, diversos parceiros que a gente vem buscando. A gente conseguiu agora o Renova Óleo com óleo de cozinha. E a gente também implantou uma composteira lá dentro, para os restaurantes de lá de dentro, e também para incentivar as pessoas a levarem os seus orgânicos lá com o Clube do Humus. E a gente também começou a compostar as guimbas do empreendimento, como uma forma de chamar a atenção, como é importante. Eu não sei os números, mas o Guilherme está aí e ele sabe os números de guimbas que a gente já compostou, assim, números bem grandes. E, por fim, esse apoio também que a gente busca, tanto a gente mesmo faz o apoio, quanto dos nossos locatários e de pessoas externas, de empresas, para fazer toda essa parte de oficinas, de campanhas, de plantio e colheita com crianças e também com adultos,
que é para fazer essa conscientização, e muitas vezes a nossa ideia é fazer de forma diferente, para atrair o maior número de pessoas. A gente tem um exemplo muito legal aqui, que a primeira oficina que a gente fez lá no evento, a gente falou, oficina de compostagem. Apareceram 3. Aí eu e o Guilherme falamos, vamos na próxima fazer um piquenique sustentável? As crianças vão comer e depois a gente vai ensinar onde elas devem descartar. Aí vocês viram no vídeo quantas crianças tinham, né? Deviam ter umas 30, mais os pais. Então ali a gente conseguiu atingir muito mais pessoas. Então a gente tenta sempre fazer de um jeito que traga esse grande público que às vezes nem abriu a percepção ainda, não sabe o que é compostagem. Não tem a menor ideia de que resíduo tem dinheiro. Então a gente faz isso nas entrelinhas. E a gente faz também um tour histórico em que a gente conta a história do empreendimento e fala também sobre sustentabilidade no meio do tour ali. Eu falo desse valor de 25 mil, então a gente sempre puxa para trazer essa consciência para as pessoas que às vezes ainda não estão totalmente engajadas com esse nossa luta, né? E é isso. Obrigada. Obrigado, Letícia. Bom, temos um tempinho aí para as perguntas, braços levantados. E, enquanto isso, eu queria aproveitar como economista, né? Você falou muito do resíduo ser dinheiro e a gente rasgar dinheiro o tempo todo. Eu queria passar a mensagem que eu tento passar na Duba e que às vezes as pessoas não se dão conta. O ideal é você não jogar a comida fora. Esse é o ideal. Uma comida que foi preparada, né, para um ser humano, gastou uma energia do caramba para chegar até a sua mesa, uma pegada de carbono, hídrica, etc. É para você comer. Uma casca de um alimento que pode ser consumido é para você comer. O ser humano comer. Ah, mas não dá. Então tá, vamos dar lá para a galinha da escola lixo zero, lá em Duas Barras vai para porco. Né? E aí quando a gente foi falar de compostagem em maio, os alunos ficaram, mas peraí, será que não é para eu jogar para o porco, é para eu compostar? Não. Para o alimento para o porco, tá beleza, tem mais valor agregado. É ração que você está deixando de comprar, é pegada hídrica de novo. Né? Então a compostagem é a reciclagem que alguém apresentou aqui ontem, aquele triângulozinho, a última etapa. Se puder reaproveitar, melhor. Né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Né? A reciclagem é o último passo. É necessário, super necessário. A compostagem, claro. Mas assim, se a gente puder não chegar lá, então, sei lá, a casca de abacaxi dá para fazer suco e dá para fazer chá. Só jogar no YouTube, no Google, a gente descobre. Aí depois sobra e você vai jogar na composteira, porque ninguém vai comer aquele troço, talvez nem um pouco. A casca de laranja, opa, já tem alunos lá do colégio fazendo coisa. E por aí vai. Então a gente tem que ter um pouco esse lado econômico em mente, que é de fato dinheiro que a gente está jogando no lixo. Muitas vezes, às vezes, na composteira está jogando dinheiro, às vezes, né? É muito pior, claro, né? Que nem alguém deu um exemplo ontem, né? Do turista ecológico, adorei. O turista que vem para Lumiar, que é o turista ecológico, pega o seu saquinho e joga no mato. Esse é o turista ecológico, para esconder ali na floresta. Desesperador. Vamos lá, galera, perguntas. Estou esperando o braço levantado. Opa, apareceu. É Menina do Tempo. Olha, Menina do Tempo. Cara, muito obrigado. Olha, Menina do Tempo, muito obrigado. E tem um detalhe, eu odeio previsão do tempo. Porque se falar Menina do Tempo, esta é a Menina do Tempo que eu quero. Na minha vida, assim. Eu odeio previsão. Diga. Bom, gente, bom dia. Eu não queria nem fazer uma pergunta, mas eu queria fazer um complemento de toda essa discussão que está tendo agora. Meu nome é Maria Estela Sodré, eu sou chefe de cozinha especializada em gastronomia sustentável. Então eu utilizo técnicas de aproveitamento integral dos alimentos. Na minha cozinha não vai nada fora. Você falou da casca agora de abacaxi. Tem sim como utilizar a casca do abacaxi para consumir. Claro que demora um pouco mais, porque são técnicas. E para a gente conhecer as técnicas, a gente tem que conhecer os alimentos. Eu trabalho na área da educação, tenho um buffet de festas e eventos com essa temática. Ou seja, eu respiro sustentabilidade. E eu sempre ressalto isso para os meus alunos. Por isso que eu também quis falar, porque vocês falaram muito sobre crianças, então eu trabalho com pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais. E como eu trabalho em 4 ONGs,
eu trabalho tanto com crianças quanto adultos. E a criança é o maior multiplicador que tem na face da Terra. Eles que convidam os pais para vir aqui, eles que falam: mãe, eu tomei um suco de chuchu com limão, vai lá aprender com a tia Maristela. Mãe, eu comi um bolo de feijão, vai lá com a tia Maristela. Então são coisas que eles reproduzem entre os amigos e familiares e trazem as pessoas que são interessadas nessas técnicas de aproveitamento integral dos alimentos para a sala de aula, que no caso é na cozinha. E eu gosto de fazer parcerias com instituições que também falem em sustentabilidade no seu dia a dia. ONGs que trabalhem com bazar comunitário, ONGs que façam parceria com empresas de compostagem, ONGs que eu levo muitas pessoas até para conhecerem hortas urbanas, hortas orgânicas, para eles verem o quanto é difícil você ter aquela produção em grande massa sendo orgânico, sem agrotóxico. Então, não é só falar sobre, claro que é muito importante, eu acho que um complemento hoje, compostagem, reciclagem, tudo isso, mas sim, trazer para as pessoas o não preconceito de utilizar o alimento na sua totalidade. Casca tem que usar sim, a casca está ali só para proteger o alimento, mas se você higienizar de maneira correta e fazer o preparo de maneira correta, você tem preparos incríveis e sabores incríveis e texturas incríveis. Então, colocar isso em pauta também como ressalva na alimentação. Existem escolas públicas que não têm alimentação suficiente para dar para as crianças. Quando você utiliza o alimento na sua totalidade, você tem até 30% a mais de comida na sua mesa. É mais comida, com muito mais nutrientes e muito mais pessoas pensando sustentavelmente no dia a dia. Obrigado. Não, fantástico. Eu vou dar um exemplo muito bobo. Eu não sou chefe de cozinha, adoro cozinhar, mas sou péssimo. Cozinha de sobrevivência. Mas sabe uma coisa que eu faço lá em casa que funciona? Eu faço feijão, adoro fazer feijão. Não sou vegano, mas a minha feijoada, ela tem da feijoada vegana. Ela é uma feijoada com tudo de porcaria que você imagine, carne seca, adoro e tal. Mas aí eu jogo a beterraba com casca, eu jogo chuchu com casca. Meu pai fica pra morrer. Cara, eu não consigo comer o teu feijão. Eu falo: pois é, mas o meu feijão tem chuchu com casca, beterraba com casca. Sabe o troço que eu descobri? Inhame com casca. Que eu resolvi jogar um dia no Google, inhame na air fryer. Aí o primeiro que veio foi inhame rústico. Eu falei: opa, esse é pra mim. Inhame rústico vai ser com casca. E era. Desde então eu como a casca do inhame na casa. Eu e minha filha de 13 anos também, coitada. Mas é legal, cara. É diferente, né? E é nutritivo. E a minha mulher que não come, está comendo um feijão que pelo menos foi cozido com esses alimentos e um pouquinho foi ali no caldo. Verdade, cara. Mas é isso. Perguntas? Temos mais um pouquinho de tempo, por favor? Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu estou aqui com a Roberta, nós somos da Secretaria. Desculpa te interromper, mas se vocês quiserem reagir, gente, eu estou monopolizando aqui o microfone, porque eu estou muito empolgado, mas se vocês quiserem reagir, vocês falem, né? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Nós somos da Secretaria de Educação do município e nós temos uma pergunta para a Raide, na verdade duas perguntas. Uma, se seria possível aplicar esse modelo em escola dos anos iniciais, ou seja, do primeiro ao quinto. E segundo, como é que pode ser feito para a gente aprofundar essa discussão entre a Secretaria e o Instituto Bicho Zero? Oi, dá, com certeza. Assim, na verdade, qualquer idade, né? Assim, para uma certificação lixo zero, a gente recomenda que a gente não trabalhe com berçário, porque gera fralda, muita fralda, né? E fralda, infelizmente, a gente ainda não tem tecnologia para isso. Então, se a gente for em busca de uma certificação, a gente às vezes não conseguiria pelo fato disso, né? Mas aí daria para aplicar a metodologia normal, né? Assim, meu filho tem, Gael que tá aqui, vai fazer 5 anos em dezembro e ele, assim, super consciente. Ele, além de estudar numa escola que é muito boa, que já trabalha isso, na escola ele ainda veio reclamar, a professora veio me chamar a atenção, que lá eles usam copo descartável, e ele veio falar pra mim por que tá usando copo descartável. Assim, do nada. Ele vê a gente fazer já e ele já começa a fazer, né?
Sobre o que você falou, de a gente conversar, vamos conversar depois sobre isso. Que aí, se quiser, eu passo meu contato, a gente conversa lá com o Instituto e aí a gente vê essa possibilidade. Obrigada. Só pegando o gancho, quando a gente foi dar a palestra lá em Duas Barras, no Colégio Estadual Almirante, que trouxemos hoje 8 alunos responsáveis por esses projetos fantásticos aí, alguns deles, e o professor de ciências, o professor Rogério ali, que fez a primeira feira de ciências do colégio, e os alunos escolheram o tema de sustentabilidade. Vamos pedir uma salva de palmas pro professor Rogério? Mas o que eu queria falar, quando a gente foi fazer a palestra, eu e o Guilherme, 2 malucos, fomos fazer a palestra na Semana da Compostagem, em maio, tinha do lado do bebedouro principal uma pilha de copo descartável. E aí, a gente foi conversar, não me lembro agora se era coordenadora, vice-diretora, a pessoa responsável do colégio que recebeu a gente, e eu falei isso. Eu falei, cara, não dá para tirar o copo descartável? E aí o pessoal da equipe adulta que estava comigo falou, não, como? Você tá louco? A vez seguinte que eu fui lá, não tinha mais. Cara, é simples assim. Você planta a sementinha, em algum lugar vai brotar. Eu juro que eu não imaginei que isso ia acontecer. Mas na vez seguinte que eu fui para o colégio, não tinha mais copo descartável. Hoje cada aluno tem a sua garrafinha, tem o seu copinho. Acabou, cara. Acabou. Eu pego e já tem algumas escolas que têm essa dificuldade, né? Falar por causa da pandemia que trouxe de novo o copo descartável, que antes não... Que era, sempre foi... A gente sempre deu o copinho e aí depois da pandemia que veio o copo descartável de novo, né? Só que aí o que eu trago na escola? Quando a gente faz essa dinâmica da gravimetria e a escola tem o copo descartável, por exemplo, eu cuido de uma escola lá em São Gonçalo, que são 1.300 alunos. E lá era copo descartável assim para todo mundo, tanto para os alunos quanto para a direção, a escola inteira. Aí você vê aquela escola lotada de copo descartável voando, né? O pátio inteiro voando. E aí, como que eu fiz o diretor entender o problema que ele estava causando, né? Quando a gente instalou esses residuários. E quando a gente fez a dinâmica da gravimetria, eu comecei a fazer pilhas de copo descartáveis, assim, ó. Eu falei assim, olha só, em um dia. Né? Então, porque o copo a gente fica consumindo o tempo inteiro, né? É muito difícil você pegar um copinho e ficar com ele, porque ele quebra, ele é muito frágil, né? E para reciclar, não tem como. É um copo que você precisa juntar 400 copos para dar 1 quilo, para ser vendido a 20 centavos, tipo... E outra, né? Esse copo ele vai se tornando aqueles... Né? O plástico em si vai se tornando os microplásticos, que... Enfim... O melhor é se tirar, né? Você vai economizar na escola, você vai deixar de comprar. Então, se cada um trouxer o seu copo, você não vai ter mais copo descartável. Isso pode até servir para um passeio na escola ou para melhorar qualquer coisa da escola. E eu só consegui convencer esse diretor, só nesse caso dessa escola, quando ele olhou o residuário e ele viu aquela quantidade de plástico. Falou, o que é isso? E outra... Comecei a falar também para ele do mal que o copo descartável faz, né? Então, você tomar cafezinho quente no copo descartável, ele dá aquela derretida. E isso é câncer, então causa infertilidade, é muita coisa assim, entendeu? Então, assim, quando a direção eu vejo assim, ou até às vezes nem é a direção, às vezes o professor que fica meio, não vai ter mais copo? E onde eu vou tomar meu café? Mas aí onde eu lavo? Começa a dar um monte de... Aí eu já colo o 7 mal que o copo descartável faz assim, ó, bem na cara. Se a pessoa às vezes tá tentando engravidar alguma coisa, ela já olha, causa infertilidade. Calma, causa câncer. Não. Porque é algo assim que precisa às vezes pegar um pouco mais pesado mesmo, entendeu? Agora, em outras... E lá de São Gonçalo, ele se convenceu, ele tirou... E assim, relato de alunos e até dele falando assim, obrigada, porque minha escola está mais limpa e o dinheiro que eu estou economizando, né? Porque imagina a quantidade, era mais de, sei lá, 50 pacotes por dia de copo descartável, cada copo descartável vem 100, né, no pacote. Então, é uma economia muito grande que a escola faz, né, também. Muito boa a pergunta aí do Jorge, né? Acho que é Jorge, da Secretaria de Educação. Na minha experiência, assim, lá na Escola Granada, quanto mais nova a criança, mais ela é multiplicadora disso.
Eu tenho relatos assim de, nossa, meu neto tá separando tudo lá em casa, com assim, 2 conversas sobre o assunto, eles realmente são multiplicadores, né? E aí eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito do Fuller, que é um designer, né, o Buckminster Fuller, do início do século passado, que ele tem essa frase que é assim: você nunca muda nada lutando contra a realidade existente. Cria um novo modelo que torne o modelo anterior obsoleto. E eu acho que é por aí. A criança não tem, eu acho que é um pouco isso do que o Rafael estava falando, é muito difícil. A gente precisa olhar por outros ângulos. Não é tentar encucar na cabeça do adulto. Às vezes é o filho dele que vai chegar e falar: não, assim não, papai. É assim, e vai encher o saco até o pai começar a separar e ele vai separar. Então é outra abordagem, é outro caminho que é diferente da nossa caixinha que a gente acha que vai educar dessa maneira, não é, né? Então, muito legal isso, se isso puder ser feito, quanto mais melhor, com escolas municipais, com crianças pequenas, a transformação com certeza passa por aí, eu acho. Tem uma pergunta aqui. Só para dar mais um exemplo, eu, em 2002, fui fazer o doutorado na França, em economia, e um professor, na época, que anos depois, em 2014, se não me engano, virou o prêmio Nobel, eu encontrava o tempo todo no banheiro lavando a canequinha dele. Eu tomava água, tomava café, tomava água, tomava café. Nunca vi um copo descartável na Universidade Francesa. E na UERJ, onde eu sou professor, eu vejo o tempo todo, pelos corredores, carrinho, mas é o tempo todo, distribuindo isso aí que você falou, pilha de copo descartável, é o tempo todo. Eu, obviamente, desde, talvez, antes de vivenciar isso lá na França, né, eu já andava com minha garrafinha, mas cada vez mais, o meu copinho, eu me nego, eu acho que eu não sei quando foi a última vez que eu usei o copo descartável, juro pra vocês. E assim, se cada um que está num evento desse não fizer isso, não tem educação ambiental, não tem que falar com os pequenos, vai ser muito difícil, vai ser muito mais difícil. Eu acho que a gente tem que dar exemplo, cara, tem que ser ecochato. Se nós não formos ecochatos, quem vai ser? Mas é isso. Obrigado aí. Próxima pergunta. Bom dia. Meu nome é Valquíria, eu sou de Rio das Flores, da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Educação. Sou da cidade, dos 92 municípios, a cidade que desde 2019 está no topo de melhor gestão de resíduos e o maior índice de separação de reciclagem. Como é que esse Instituto Lixo Zero, essa certificação, ela acontece com a sua visita, a sua observação? Como é que funciona isso se eu quisesse que as minhas 3 unidades escolares, que já fazem, já tem essa prática desde 2019 de repensar, inclusive o uso do EVA, do isopor, parou-se de comprar, captação de água da chuva feita com dinheiro recolhido pelas crianças. A pandemia trouxe uma coisa muito legal, que as nossas escolas são pontos de coleta voluntário. E esse dinheiro volta para a escola. Então, no início da pandemia, nós juntamos o óleo de cozinha e compramos 3.000 squeezes. Então, todo mundo tem um squeeze. Então, o copo descartável realmente é uma prática que a gente não tem. Mas essa certificação seria mais um adendo aí para fortificar ou certificar mais ainda essa preocupação que a gente tem nas escolas. Como é que funcionaria isso? Então, sobre a certificação, é uma empresa que certifica, né? Eu sou consultora Lixo Zero, então eu posso ir lá fazer uma consultoria, e tem um auditor que vai lá, a gente faz um relatório, né? Faz toda a análise gravimétrica e vê a possibilidade de ganhar uma certificação. Eu vejo até a ideia, que a diretora, depois a gente pode até conversar, quem quiser, né, ideia, as portas da escola estão abertas para visita lá, conhecer o projeto. Eu acho que com a certificação Lixo Zero deu um gás assim muito maior, sabe? Uma preocupação assim, não posso abaixar, não posso, né? A gente até criou um painel lá na escola, ficou bem bonito com os resíduos, né, rejeito, tal, pra gente ir anotando a porcentagem de cada mês, né? Até pra gente incentivar. E esse lance da venda está acontecendo numa escola minha lá em Engenho do Mato, e o pessoal do 3º ano estava muito desanimado. Por causa da pandemia, muito desanimado. Daí a gente fez uma campanha
onde todo o resíduo reciclável da escola a gente vende para a formatura deles, né? Daí agora a gente fez uma gincana na escola, a gente juntou 1 tonelada de resíduos e a gente conseguiu R$350, né? Então assim, foi o máximo, sabe? Mas sobre a certificação, aí depois a gente conversa, eu te explico direitinho como que funciona. Eu só aproveitar o gancho, você falou do óleo de cozinha. Isso aqui é um projeto também dos alunos lá do Colégio Almirante de Duas Barras, né? Sabão de óleo de cozinha usado. Inclusive temos sabão à venda aqui, as ecobags também, para quem tiver interesse depois aí, para apoiar esses projetos. E vamos a mais uma pergunta. Oi. Fernanda. Oi, gente. Fernanda Peralta, da SES. Gratidão pelo trabalho que vocês trouxeram aqui pra gente. É muito bom ouvir esse tipo de experiência. E o que eu queria colocar é que o nosso trabalho, inclusive o Rio das Flores é um município de consórcio, onde nós atuamos com eles. Nós estamos num ponto do trabalho com os municípios, né, enquanto política pública de resíduo. O próximo passo é com as escolas municipais, no sentido de levar a sustentabilidade para além dos projetos, porque a gente encontra muito na área da educação, na área das escolas, CPFs engajados e que depois que esse diretor sai, que esse professor vai para uma outra escola, o projeto vai morrer, né? E isso, a gente, é muito triste a gente encarar isso como uma realidade, não é? Então, quando eu ouvi você falar, eu falei, gente, era o que a gente estava precisando para chegar na ponta e segurar como uma política da escola. Porque o nosso próximo passo, no ano que vem, com os municípios de consórcio, que são 9, é trabalhar o gerenciamento de resíduo na escola. Então, para além de um projeto, essa sustentabilidade precisa estar no projeto político-pedagógico da escola. Precisa ser pensado na gestão da escola, né? Quando alguém falou de copo plástico e tal nas escolas, vou dar um exemplo, não é exemplo geral, é um pequeno exemplo, porque eles têm muitas falhas. Mas o meu filho é da rede municipal. E a cidade, quando entrega o kit para as crianças, uniforme e tal, sapato, ela já entrega a squeeze. Então, não tem circulação de copo plástico para nenhuma criança. E tem uma qualidade nisso. Não é para aquela ruim que vai ser jogada fora e você vai precisar comprar outra. É uma excelente squeeze. Então, quando você pensa sustentabilidade como gestão, você nem começa a ter o copo plástico, porque você já pensou isso antes. Então, a Valquíria falou do EVA, falou do isopor e tal. Essa é uma fala nossa. É muito difícil você chegar para um professor da rede, principalmente da rede municipal, onde esse professor não compra, né? Esse material chega para ele porque alguém comprou, né? Então, precisa incorporar isso realmente com gestão. E aí o pessoal da Secretaria de Educação aqui, nesse sentido, vocês estarem aqui é super importante para dar esse primeiro passo dessa sustentabilidade. Mas só para concluir, sustentabilidade na escola, para a gente conseguir chegar nesse resultado maravilhoso de certificação de zero, sem que seja só porque a ideia é muito engajada, né? Para que isso aconteça, é fundamental que o poder público se conscientize, mude o seu processo de incorporar a sustentabilidade no projeto político-pedagógico das escolas e a educação ambiental no currículo da sua rede pública. Então é isso. Obrigada.